no Desinformando de hoje, já sabe, né? 7 de setembro chegando, fake news aparecendo. No Essa Informa, o nosso quadrinho sobre pesquisas, vamos falar sobre inteligência artificial e o aspecto da desinformação na pesquisa acadêmica. E no Fake Old, será que realmente aquele animalzinho que a gente gosta tanto é realmente o mais inteligente de todos? Fica ligado, Desinformando está entrando na rede. É isso, estamos de volta com Desinformando. Eu sou o professor Cláudio Magalhães, do meu lado, grande pesquisador, doutorando, Diego de Deus, também jornalista. É isso aí, olha, aproveita que você está aí, clica, curte aí, recomende isso para as outras pessoas, para a gente ficar brigando contra esse grande mal do século, que é a desinformação. Registre no nosso canal Democracia da Desinformação no YouTube. E lembre, você quer escutar os episódios passados, curtinhos, que trazem um monte de informação legal? Está aí, tanto no nosso portal Democracia da Desinformação no YouTube, mas também nas plataformas de áudio Spotify e também no YouTube Music. Fica ligado, vamos ficar sempre aí batalhando junto contra a desinformação. Não vamos perder tempo. Qual é o nosso próximo quadro? É isso, na ruim da semana, está chegando 7 de setembro, né, Diego? E parece que virou um clássico. 7 de setembro rima agora, né, uma rima muito ruim, com desinformação. Qual que é a novidade da semana? Pois é, professor, uma ótima semana para você e todos que nos acompanham. Um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro circulou bastante nas redes sociais nessa última semana, convocando vários brasileiros, né, os seus apoiadores, a estarem presentes na suposta manifestação relativa ao 7 de setembro, que se aproxima, né, já na próxima semana. O que acontece, professor, é que esse vídeo foi gravado no ano passado. Afinal de contas, Bolsonaro está proibido, né, de se manifestar por meio das redes sociais devido à condenação que recebeu por parte do STF, principalmente depois de ter aparecido publicamente também em um ato, né, a favor de Bolsonaro no último dia 3 de agosto, portanto no início desse mês. A partir daí ficou terminantemente proibida qualquer tipo de aparição de Bolsonaro, seja direta ou indiretamente, por meio das redes sociais, principalmente convocando, né, algum tipo de ato, algum tipo de manifestação. Esse é um tipo de desinformação muito comum, né, professor? E também um dos mais fáceis de se conseguir fazer. Afinal de contas, você pega um conteúdo real, como foi esse vídeo gravado pelo Bolsonaro no ano passado, mas você insere ele num contexto falso. E claro que toda essa lógica dá uma roupagem para essa informação que acaba parecendo muito como se fosse verdadeira por parte do público que recebe esse tipo de conteúdo, né? Não sabemos ainda oficialmente se haverá algum tipo de manifestação ou não relativa ao 7 de setembro na próxima semana, mas esse vídeo onde Bolsonaro aparece é retirado de contexto e, portanto, configura assim um tipo de desinformação que foi compartilhada e, por que não, acreditada por parte, né, dos internautas na última semana. Diego, informação é que nem iogurte, a gente tem que prestar atenção na data de validade? Isso é muito importante, sem sombra de dúvidas, porque, principalmente quando a gente está falando de portais de notícias, isso acontece muito. Vou trazer um exemplo que aconteceu na pandemia. Naquele discurso, né, de que a pandemia era fachada, que vários caixões estavam sendo enterrados vazios, e, portanto, né, a Covid não estava matando, teve um vídeo que circulou, que foi publicado pelo G1, de fato, um vídeo de uma cidade do interior de São Paulo, que agora me foge da memória, onde a prefeitura desenterrou um caixão vazio, uma notícia publicada, de fato, originalmente pelo G1. Acontece que essa notícia, professor, era de 2017. De fato, um caixão tinha sido enterrado vazio e descobriram, desenterraram, tinha tijolos dentro dele, alguma coisa assim. Só que eles pegaram esse vídeo que tinha sido publicado no portal de notícias e colocaram num contexto de 3 anos depois, um contexto pandêmico, onde já existia essa narrativa de que, né, caixões estavam sendo enterrados vazios. Então, é sempre muito importante a gente prestar atenção
nesses aspectos, porque, de novo, é um tipo de desinformação das mais fáceis e, portanto, muito comum da gente se deparar quando a gente está aí na internet, né? Uma informação verdadeira colocada num contexto falso, por assim dizer, uma informação requentada que acaba se tornando uma desinformação. E aí pode acontecer como iogurte, né? Você toma um iogurte com data de validade vencida, certamente você corre bastante risco de uma intoxicação informacional que vai lhe causar muitas coisas ruins na sua saúde, inclusive mental. Bom, vamos lá. A inteligência artificial é uma pauta, nós já estamos falando disso em todos os desinformandos, mas não tem como a gente não falar. Principalmente que é nossa obrigação a gente está contextualizando isso através da ciência. Solta a vinheta aí, Diegão. Como vocês sabem... Opa, a vinheta não rolou? Sem problema. Como você sabe, esse é o quadro da S Informa. O S Informa nada mais é do que o nosso quadro falando sobre as pesquisas que estão rolando no mundo sobre a desinformação, algo que o Diego está ali todo dia estudando. Qual que é que você está trazendo agora para a gente? Sobre inteligência artificial, só que agora dentro do universo, dentro do ambiente acadêmico. Isso mesmo, professor. Um texto muito interessante que foi publicado recentemente da revista Ecopós, ligada, né, ao programa de pós-graduação em comunicação da Federal do Rio de Janeiro, e o artigo que eu separei hoje para a gente é justamente esse letramento midiático algorítmico inteligência artificial, o papel dos agentes inteligentes na curadoria da pesquisa acadêmica, de autoria da Raquel Timpone e da Raquel Lobão Evangelista, ambas também lá, uma da UERJ, né, ambas ligadas à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ. E aqui é interessante, professor, porque as autoras elas focam num aspecto que é muito interessante, que é justamente como a curadoria de informações que são utilizadas para fazer pesquisas, hoje em dia, muitas vezes, estão totalmente dependentes das grandes ferramentas de inteligência artificial generativa, né? O ChatGPT, DeepSeek, aquelas trazem também o Consensus, que é uma ferramenta de IA que se vende como uma ferramenta de IA voltada para o público acadêmico, e também o Research Rabbit, que tem essa mesma proposta. E aí elas fazem, né? Elas deixam claro que é uma pesquisa que ainda está em andamento, mas o que elas trazem aqui são justamente algumas reflexões que buscam principalmente instigar a nossa percepção crítica sobre como muitas vezes damos como verdade qualquer tipo de informação que essas ferramentas de IA nos trazem, né? Então elas notam aí uma diferença muito grande de como que essa curadoria de informações acabam se dando nessa lógica contemporânea. Então elas colocam aqui, vou até pegar diretamente das palavras delas, né? Uma reflexão e analisa como agentes inteligentes transformam o papel do pesquisador, deslocando a pesquisa da seleção ativa de fontes, que é um papel primordial para qualquer tipo de pesquisador, para qualquer tipo de trabalho que se venda, né, ou que se coloque como uma pesquisa científica, para sistemas curados por algoritmos opacos. Ou seja, estamos cada vez mais, infelizmente, trocando essa seleção ativa de fontes, que é algo essencialmente da cognição humana, para sistemas que são curados por algoritmos opacos. É claro que o artigo não vai condenar o uso da IA de forma alguma, né? Vai inclusive trazer ali os elementos importantes que a IA pode trazer para a gente, também na pesquisa acadêmica, mas colocando o ser humano, o pesquisador, nesse local de protagonismo. Como que a pesquisa precisa, na sua maior parte, ter esse papel, essa curadoria executada pela cognição humana, porque é ela que vai ter esse olhar crítico sobre aquilo que aparece ali enquanto resultado, e principalmente como que essa relação de informação, essa relação de resultado significa ou contribui algo para o debate científico. É como não fazer com que a ferramenta seja a cognição? Exatamente, né? Não dar à ferramenta o papel que vai ser o determinante para analisar esses resultados, para tirar as conclusões. Isso cabe a nós, pesquisadores, né? Essa função
que é primordialmente crítica, que passa por um viés crítico, por uma análise crítica que só nós, enquanto pesquisadores ali com um repertório construído durante vários anos, vai conseguir, de fato, ter um olhar sobre essas informações. Principalmente porque sabemos, né, IA pode alucinar, pode ter ali os erros, as falhas, que, claro, o ser humano também pode cometer, mas não dar a ela esse local de protagonismo na realização de pesquisas. Muito bem, já que nós estamos falando de inteligência, vamos sair da artificial e vamos para a natural. Solta o fake hoje. Isso aí. É isso, uma das coisas que a minha geração aprendeu, sabe, Diego, era de quando era novinho, a gente assistia uma seriado que chamava Flipper, que era a história do golfinho muitíssimo inteligente. Eu, quando era criança, eu queria ter mais um golfinho do que um cachorro, de tanto que eu achava legal também. Aliás, os seriados antigos tinham um pouco disso, né? Usavam muito a história dos animais como esse contraponto da inteligência que eles tinham, né? E que eles têm, e envolvido muito mais, até transformando ele quase como um contraponto à desumanização do humano, né? Era como se a gente pegasse as qualidades que nós tínhamos, que nós gostaríamos que tivessem os seres humanos e transferisse ela para os animais. E os golfinhos parece que tem essa pegada, né? E desde então, lá da minha geração, a gente tem essa ideia de que os golfinhos são os bichos mais inteligentes da natureza depois da gente. Se bem que eu também questiono a nossa própria inteligência, né? Mas aí, não é verdade isso, Diego? Pois é, professor, mais um mito aí que a gente vai tirar aqui em discussão no Desinformando, porque, de fato, o golfinho ele tem uma inteligência bastante elevada, mas ele está longe de ser ali o animal mais inteligente depois de nós, seres humanos, ou até mesmo equivalente a nós, seres humanos, como muitas vezes também já vimos por aí. Acontece que o golfinho ele tem um cérebro grande em relação a outros mamíferos, e principalmente mamíferos aquáticos, como é o caso dele. Ele tem ali a parte do córtex extremamente desenvolvida, portanto ele consegue aprender ali alguns truques, por assim dizer, né? Nós já vimos também vários golfinhos aprendendo a fazer truques, né, em determinados espetáculos e assim por diante. Mas em relação a outros animais, como por exemplo cachorros e outros animais, chimpanzés também, que né, sempre é colocado numa prateleira ali de animais bastante inteligentes, o golfinho está bem atrás, principalmente porque ele tem a memória muito curta, por assim dizer, né? Então, o golfinho, de fato, ele tem essa parte cognitiva bastante desenvolvida, mas ele está bem atrás em relação a outros animais que estão até mais presentes no nosso dia a dia, que muitas vezes nós não damos a esses animais que estão presentes no nosso dia a dia, esse papel de animal extremamente inteligente, né? Como, por exemplo, um cachorrinho que está muito mais presente no nosso cotidiano do que um golfinho. E essa imagem, né, como você bem colocou também na sua fala inicial, parte muito de como que essas informações foram sendo apresentadas ao longo dos tempos, principalmente pela indústria cinematográfica, do cinema, audiovisual, que acabou por colocar o golfinho nessa condição e fazendo com que as pessoas pensassem dessa maneira, como se ele de fato fosse o animal, depois do ser humano, o mais inteligente depois, né, dos seres humanos. Então, mais um mito aí Inclusive, a gente tinha desmentido pedido para pelo o nosso Desinformando. golfinho de estimação para colocar a imagem, e como vocês perceberam, ele não deu conta de colocar a imagem, ficou só uma tela preta, pelo menos aqui para mim, então a gente mostra que realmente tem outros animais. É claro que a gente fica muito pela questão, né, de Hollywood, das coisas norte-americanas, mas você lembrou muito bem, um João de Barro, por exemplo, tem muito mais capacidade de inteligência na construção da sua própria habitação, faz de uma maneira contra o vento. A gente tem outros exemplos na natureza, a própria aranha, né? Você tem uma série de outros que mostram, pensando a inteligência como adaptação ao seu meio ambiente, como uma coisa, se a gente for botar em gradação, uma diferenciação. Claro que, por exemplo, já é sabido também, né, que eles têm uma linguagem sofisticada. Isso realmente dá um sinal de inteligência. Mas também outros animais também têm isso também. Então, na ponta aqui para terminar, e aí roda rapidamente a nossa última vinheta, se a gente der conta.
falar, volta para nós aqui. O quadro seria Pré-Verdades, que são as dicas do Diego. Você veja que também a gente também apanha da tecnologia aqui também, como qualquer outra pessoa. E aí, Diego, rapidamente, antes da gente completar os nossos 16 minutos, semana de julgamento do Jair Bolsonaro. Vamos esperar muita fake news? Com certeza, professor, até porque a gente já tem esse contexto, digamos assim, inclinado a esperar esse tipo de informação que pode estar aí por vir. E como principal dica é justamente isso, é manter-se informado sobre aquilo que está por vir e principalmente compreender o contexto. Se a gente falou anteriormente que a informação retirada de contexto é um dos exemplos mais clássicos e mais fáceis de desinformação, é sempre importante também a gente ter, portanto, uma consciência muito clara do contexto no qual aquela informação pode ser inserida ou não. Né? Nesse caso, desse vídeo, né, do Bolsonaro aparecendo convocando para o 7 de setembro, se a gente conhecesse, né, o contexto de que ele não pode se manifestar pelas redes sociais, ele não pode aparecer, ele não pode instigar ali os seus apoiadores na condição que ele se encontra de julgamento atualmente, a gente já poderia desconfiar ou descartar a possibilidade logo de cara de que aquele vídeo não é um vídeo que traga informações reais ou confiáveis nesse sentido. Então, fica aí como dever de casa para nós nessa semana acompanharmos de perto tudo isso que tem acontecido, porque isso vai diminuir as chances de que a gente possa cair em desinformação aí nos próximos dias, em um momento tão importante da política brasileira, que é, né, esse momento do julgamento aí do ex-presidente. Então a gente volta semana que vem com isso. Um abraço, pessoal. É isso aí, pessoal. Até a próxima.